Opa, estamos aí aguardando e hoje vai ser um papo muito legal com a Sheila Simonovics, que é uma super consultora financeira, foi vice-presidente do Merrill Lynch em Nova York, altíssimo nível. Então, assim, deixa eu tirar o som aqui. Deixei aqui ligado o som, deixa eu tirar isso, pronto. Para não atrapalhar nossa live com a Super Sheila Simonovics, que tem assim uma formação incrível e vai ser muito legal porque não só ela vai contar um pouquinho como que é esse mundo financeiro, como são as mulheres nesse mundo financeiro, mas também vai dar algumas dicas, né, para investimentos, para como dominar um mercado que está crescendo muito, que é o mercado das bolsas de valores, e que ainda tem muito poucas mulheres, né, atuando nessa seara, ainda muito dominado pelos homens, né? Então, estamos aí aguardando, já estão entrando algumas pessoas, que bacana. Giovana tá por aí, a Márcia Bicudo. Márcia, eu adorei teu Instagram, fiquei fuçando nele, dei vários likes lá, adorei. Quero muito te conhecer. Eu imagino que você seja aí uma super amiga da Sheila. Daisy, que legal que você tá aí! Eu quase que te peguei no colo. Que bacana! Então a gente daqui a pouquinho vai estar iniciando aí um papo muito legal com uma pessoa muito especial, né? Uma pessoa que tem muito conhecimento, tem um currículo incrível e acho que é sempre muito especial a gente ter essa oportunidade de conversar. Adorei o coração aí. Sherlock irmã, né? Olha quem tá aí, a Cris, que bacana, Cris. Olha só. Vou começar falando da Sampo, né? Lógico. E daqui a pouco a Sheila entra para esse bate-papo, que é um assunto que todo mundo quer saber, né? Dinheiro, o que fazer com dinheiro. Cris, um beijão para você. Que legal que você está aí. O que fazer, principalmente nesse momento maluco que a gente está vivendo, onde o mundo parou e ninguém sabe muito mais o que fazer, e mais toda a história, a trajetória de como os homens dominam essa parte financeira, né? O que será que acontece que a gente acaba poupando e não investindo como deveria, né? Então, acho que é uma conversa assim que a gente vai ter hoje com a Sheila, que todo mundo precisa, né? E já vou dar uma palhinha aqui, a semana que vem eu vou estar com o Almir Vicentini, que é um coordenador do estudo de suicidologia. Todo mundo sabe como o suicídio tem sido uma realidade, e ele vai estar aqui falando com a gente na quinta-feira que vem, às 19 horas. E o que é bacana nesse mundo maluco, né? Quantas pessoas estão aqui reunidas que a gente certamente, se fosse presencial, ia ser difícil a gente conseguir. E conseguir principalmente uma pessoa como a Sheila poder dar todos os toques aí para a gente poder entender mais desse mundo, né? Muito legal. Olha, ela já está entrando. Estamos aguardando já. Super Sheila, super consultora. E eu tive que pedir para ela como fala esse nome. Simonovics. Uau, bem-vinda! Obrigada, Rê. Tudo bem? Deixa eu arrumar aqui. Tudo bom, tudo ótimo. Olha, suas amigas todas aí. Algumas delas que entraram hoje. A Olha a Cris está Cris aí. aí. Oi, Cris! Algumas que entraram aí, a Márcia, por exemplo, eu fiquei Marcinha. fuçando no Instagram dela, que eu adorei, muito legal. Falei, essa Sheila é top de linha, né?
Mas olha, que legal. Sabe que engraçado, porque a gente tem várias pessoas comuns, assim, né? De relacionamento e tal. E é incrível como você é uma unanimidade, né? Nossa, a Sheila, ela faz mil coisas ao mesmo tempo. Ela é super dinâmica e tem uma gargalhada maravilhosa. Então, Já estou gargalhando aqui. isso é uma delícia, né? Já imaginou se dissessem aquela chata, mal-humorada, depressiva? Ia ser meio complicado. Você sabe, Rê, quando eu mudei de emprego em Nova York, que eu morava lá, né? Eu fui de um banco para outro. E os meus colegas do Amex, eu saí do Amex e fui para a Merrill Lynch. E meus colegas do Alex, eles ligavam para mim, falavam assim, você não precisa mais trabalhar aqui, mas a gente não aguenta ficar sem risada. Aí eu falei, eu vou gravar, tipo aqueles sacos de risada. Fringe benefit. Fringe benefit. Aí eles ligavam para eu rir, no meio do negócio, no meio do mercado, né, tradando, vamos rir. Eu, não vai rolar. Que delícia, muito gostoso. Bom, então começamos rindo aqui, né? Verdade. Com uma energia super positiva. Super obrigada por você ter aceito o meu convite. Eu que agradeço. Honra estar podendo falar com você e essa audiência topíssima que está aqui, né? E hoje, bom, dispensa um pouco apresentações sobre a Sheila, é Yale, é Duke, é economia comportamental, é MBA na Universidade de Toronto, consultora financeira e, o mais importante, fazendo uma formação de conselho, né? Na BPW, Isso. na Sampo, que é outra topíssima, e que eu tive a oportunidade de estar com algumas de vocês e realmente é super especial. Uhum. Então, obviamente, eu vou começar perguntando por que esse número tão pequeno de mulheres. Eu estava pegando alguns dados, pelo Valor Invest, só 24% dos investidores mulheres em bolsa e tesouro direto. Desde 2002, eu li também 467 mil investidoras mulheres e 1,5 milhão de homens. O que acontece na cabeça das mulheres? É uma das razões. Bom, primeiro, muito obrigada por me ter aqui, né? É sempre uma delícia estar com você. Tantos anos que a gente se conhece, né? Super gostoso. Estou em casa. Obrigada. Que bom. Tem um estudo, antes desse, tem uns 4, 5 anos, que foi o que me atraiu a trabalhar com mulheres, né? Uma professora da Universidade em Portugal fez um estudo para o mestrado, e no estudo foi apresentado num simpósio da CVM no Rio de Janeiro, e aí dizia o seguinte, que 70% das mulheres são iliteradas financeiramente para taxa de juros, juros fixos, juro composto, então não sabia o que era, não sabia a diferença de investimento, de débito, então crédito, dívida e ativo e passivo, né, digamos assim. E não sabiam fazer suas escolhas, né? E aí, tempos depois, a gente vê esses números que você está dizendo. Então, isso só mostra, né, que as mulheres elas têm uma dificuldade maior em entender as coisas. Então, elas gostam de entender para saber o que elas estão fazendo e o risco embutido nisso. Então, as mulheres são multitask, né? Elas se formam, trabalham, casam, têm filhos, cuidam de casa, cuidam das crianças, cuidam da carreira, e dá tempo de tudo, e consegue fazer esse monte de coisa. Mas elas entendem todos os riscos inerentes às coisas. Quando chega no mercado financeiro, parece que trava, né? Emocionalmente, a mulher tem um relacionamento muito diferente com o dinheiro do que um homem, né? Homem parece que vê o pai trabalhando, ganhando, aplicando, e a mãe tendo aquela vida de whatever, vai trabalhar, mas ela não discute dos seus investimentos, do que ela quer fazer com o dinheiro. Não tem uma troca.
né? Então, você pode, qualquer casamento, qualquer festa, você vai lá na rodinha de homem, tá falando do quê? Tá falando de quanto ele ganha na bolsa, de quanto está o CDI, de quanto está o dólar, o que que deu, o que que não deu. E a mulher está falando do quê? Do que ela está fazendo da vida dela, da carreira, dos filhos, dos sonhos, do que ela quer para o futuro. Então, são conversas muito diferentes. A gente não tem grupo de amigas que a gente discute o que você está fazendo com o seu investimento, né? Não que isso não seja importante, mas você simplesmente não discute. Então, ontem a gente saiu jantar. Tem uma jantar. coisa de ser um segredinho, por exemplo, porque às vezes as pessoas ou as mulheres são mais reservadas em relação a isso, de você expor um pouco, né? Um pouco da tua vida, assim, porque é um assunto guardado. E por que é um assunto guardado, né? A gente não fala o que você vai fazer, para onde você quer viajar, ou o que você está estudando, como é que é esse curso, como é que hotéis você vai ficar. Por que a gente não pode falar de dinheiro? Por que a gente não pode falar de investimento? Eu não preciso dizer quanto eu tenho na minha conta corrente, né? A gente não precisa ter este tipo de abertura. A gente pode ter esse tipo de timidez, digamos assim. Mas a gente pode dizer, eu acho que um portfólio em dólar, nesse momento, está rendendo mais, como eu disse hoje para um cliente, né? E, na verdade, contei também para um amigo hoje, que eu tenho um cara que faz meus óculos, que eu amo, que é o Eli, aqui da Green Ótica, e aí toda hora eu passo lá, assim, caminho, e aí acabei entrando para levar uma lembrancinha que vai ser meu Ano Novo Judaico, e ele está falando, o que você está fazendo de investimento? Eu não tenho problema de dizer o que eu estou fazendo, o que eu estou sugerindo, né? Por mais que esse é meu ganha-pão, eu acho que é saudável a gente discutir, falar e debater e ouvir, né? Quer dizer, hoje em dia, como você falou, a gente tem pouquíssimas mulheres ainda aplicando no mercado acionário. Na Sampo Business School, que tem as minhas amigas aqui, a gente tem uma colega, que é a Luíse, que virou a Lulu, que é a nossa mascote. Ela é a menina mais nova. Ela trabalha com o pai dela, que é o maior investidor pessoa física da Bolsa, né? E a Luíse, ela tem um canal no YouTube, um canal no Instagram, que ações garantem o futuro. Então, para trazer os jovens, para trazer as pessoas, as mulheres, para explicar que você pode ter um portfólio em bolsa de valores que vai ser o seu ganha-pão. Ou seja, você não precisa ter previdência privada como previdência privada. Você pode ter uma carteira de ação que funciona como uma previdência privada, que nada mais é do que você ganhar dividendos ao longo do tempo, e esses dividendos vão fazendo crescer o portfólio. Mas você tem que ter, na verdade, a disciplina para todo mês guardar um pouco do seu salário, guardar um pouco dos seus investimentos para fazer esse portfólio, que nada mais é do que um portfólio. Mas eu não entendi, porque agora estou preocupada, porque eu tenho dinheiro na Previdência. Agora, pelo amor de Deus, uma consultoria já. Existem outras alternativas, porque tem uma coisa um pouco atávica, histórica, tem que ter previdência, né? Tem que ter poupança. Agora a turma já descobriu que poupança, né, out, total. Mas como é que é, só tecnicamente aqui, só para eu entender que eu estou preocupada, eu vou ter que fazer uma consultoria com você. Na verdade, o que é a Previdência? A Previdência é um instrumento para você guardar dinheiro, né? E em caso de alguma coisa acontecer, os seus filhos estão garantidos para estudar, né? Ou aquele dinheiro passa, é um instrumento de sucessão, onde você paga, você difere o imposto de renda. Então, ele vai rendendo, rendendo, depois entra no inventário, passa automaticamente para os herdeiros. Então, a gente fala que o instrumento é
um instrumento de sucessão, né? Existem dois pontos aí que eu gosto de salientar. Primeiro, para as pessoas que não têm disciplina para guardar dinheiro, é o melhor investimento que tem a longo prazo para você deixar como herança, tá? E aí existem vários tipos de previdência, de investimentos em previdência que você pode ter dentro de fundos. Sim, sim. Então, agressivos, moderados e tal. Isso, arrojado, etc. E tal. Então, isso é uma coisa. E para quem não consegue guardar dinheiro, a Previdência é um instrumento que a gente deve ter desde que a gente se forma, abre lá sua conta de Previdência e vai guardando dinheiro. Né? Até porque a Previdência Pública, né, a aposentadoria, até a gente aposentar, provavelmente não vai ter dinheiro para a gente receber nada, mesmo a gente pagando imposto pagando o INSS, enfim, tudo mais que a gente recolhe, né? A outra coisa é o seguinte: se você consegue ter uma disciplina para guardar um volume mensal de recurso, você pode, ao invés de usar esses instrumentos que existem de previdência privada, montar uma previdência, uma carteira de previdência em ação, né? Que tipo de ação você coloca lá? Ação agora que rende dividendo. Agora eu estou mais tranquila, então, porque é por aí. É por aí. Então, são coisas diferentes para pessoas diferentes, né? Do mesmo jeito que eu falo assim, as mulheres não entendem de como é que investe em ação. Entende sim. Eu tenho um monte de colegas, inclusive na BPW, que quando começou a pandemia, que a Bolsa despencou, pegou todo o recurso de renda fixa e foi começar a investir em renda variável, porque as ações caíram 30% a 35%, e em algum momento elas iam voltar, entendeu? Então, era uma oportunidade. Mas aí você tem que saber que você compra uma ação que já caiu 35%, ela pode cair mais 10, mais 15, mais 20, entendeu? E você tem que ter o estômago para segurar isso daí. Exatamente. Então, a gente volta numa coisa que eu sempre falo para todos os meus clientes. Antes de você fazer qualquer investimento, porque o motorista de táxi falou, porque você ouviu numa live, porque você leu no jornal, porque Magalu, agora ela vai comprar o correio, então agora a Magalu vai ser... Antes de tudo isso, o que a gente tem que fazer? Descobrir qual é o seu perfil de investimento, né? Porque se eu não aguento perder dinheiro, né? Se eu fico sem dormir, se aquele é um dinheiro para pagar a escola dos meus filhos, o meu seguro-saúde, você não pode fazer esse investimento, né? Perfeito. Agora... Olha a dica aí, hein, pessoal? Olha a dica. Muito bom. Sabe, desculpa te cortar, não, eu vou te cortar várias vezes, isso é uma live. A gente está na sala de casa batendo papo. É isso. E está todo mundo em volta aí no sofá. Mas sabe que enquanto você estava falando isso, meus filhos, eu tratei sempre com homeopatia. E você está falando uma coisa de ter que ter uma musculatura para segurar a onda do teu filho estar com 40 graus de febre, você dando gotinha e olhando para ele, vendo que a febre está criando anticorpos para ele, né? Isso é uma defesa e não que a criança vai morrer. Então, eu fiquei pensando nessa analogia, o quanto você tem que ter realmente, não é uma frieza, mas uma certeza do que você está fazendo, até pelo teu perfil, porque a bolsa sobe e desce, e a homeopatia também, não é que você deu um Tilenol e passou a febre, né? Não sei se foi meio bobinho isso, mas me veio isso à cabeça, porque as pessoas falam assim, imagina meus filhos com homeopatia, você tá louco que eu vou ficar esperando a febre subir? E eu falava, nossa, mas é exatamente isso que tem que acontecer. Então, ou eu era um ET, né? Ou uma mãe um pouco mais valente, porque o custo-benefício de você não tomar alopatia, para mim, era muito maior. Né? Realmente. Então, é isso mesmo. Quer dizer, as opções que a gente tem
né? Todas as opções que as pessoas têm para investir depende do suitability que a gente diz que ela deve ter, né? Então, que tipo de investimento cabe para cada pessoa? E cada pessoa tem um momento. E quando você tem 20 anos, é um jeito. Quando você tem 40 é outro, e quando você tem 60 é outro. As prioridades mudam, os desejos mudam, o seu perfil de risco muda, o seu Filhos, né? desejo, Filhos ou netos. filhos ou não, morar no Brasil ou não morar no Brasil, ter investimentos aqui, diversificar. Eu estava falando esses dias com a minha arquiteta, que eu tenho ela há anos, né? E ela resolveu parar de trabalhar. E ela estava me contando, o filho dela foi morar em Portugal, então ela queria ficar mais livre para ir e vir, tal. E Ai, aí ela que comprou inveja! E ela comprou um apartamento em Cascais. E aí ela me contou, olha, Sheila, eu fiz um investimento quando o euro estava 3,10. Eu falei, meu Deus. Aí ela falou, eu vendi quando bateu 4. E aí eu comprei de novo a 4. Quer dizer, tá 6. Entendeu? Então, assim, tá rindo sozinha. E tá viajando, ela adora viajar, caminhar, etc e tal. Sim. E hoje ela tem 60 e poucos, né? Então, assim, é muito diferente de quando o Dinho, o filho dela, estava crescendo enfim, queria estudar fora, queria fazer uma série de coisas que não permitia esse tipo de Sim. coisa, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que usar os pilares do investimento, né? Então, saber diversificar, saber entender o que você está fazendo, qual é o prazo que você tem, quanto custa para ter um fundo de investimento, né? Então, olha, a Liliane está dizendo que ela quer esse investimento. Qual? De ir para Portugal? Eu também quero, viu? Né? Assim, Então, assim, as dificuldades, na verdade, são quando a mulher, cada uma tem um perfil, mas está muito ligado à parte psicológica, pelo que você está me dizendo. Quando você é procurada por alguém para você dar uma consultoria, como que é quando isso é com um casal, quando é com um homem? Você tem homens que te procuram para consultoria? muitos, né? Porque Olha, a minha vida toda eu vivi um ambiente muito masculino toda a minha vida profissional, né? Então, banco, né? Quando eu comecei. 100 homens e uma mulher. Né? Exatamente, E né? você é top. Eu não sei se top, mas a gente matava vários leões no dia, sabe? Assim. E quando eu fui morar em Nova York, o mercado é muito mais agressivo, né? Assim, Sim. o mercado financeiro e Wall Street é muito masculino. E aí você aprende, né? A vida inteira, 90% dos meus clientes eram homens, e depois as coisas foram mudando um pouco, né? Hoje eu ainda tenho. E o que muda de ser homem? O que muda é assim, às vezes você está fazendo uma consultoria dizendo para um homem, ele te diz o que ele tem e você vai entrando o que deve ser feito, etc. E tal. Um homem nunca te diz que ele não entende um produto. Nunca. Então você diz, você quer uma letra estruturada, né? Ou você quer comprar um papel, uma nota estruturada, e não sei o quê. O homem nunca diz que não entende. Uma vez eu estava... É que nem pedir informação quando ele está dirigindo. Fala, vamos perguntar para aquele cara ali? Não, não precisa, né? É isso, é isso, exatamente. Então, ele não diz, né? E eu estava no Nordeste, uma vez que eu vim de Nova York, fui visitar um cliente, e tinha saído um concorrente meu de lá e oferecido uma nota, acho que era em dólar, nem lembro do que era em ien, não lembro. E ele falou, olha, como você nunca me apresentou isso? Aí eu leio o produto e falei assim, mas isso é horroroso, né? Você entendeu o que é isso? Claro que eu entendi, ele me explicou. E o que ele te explicou? Aí ele foi me dizendo, e eu disse assim, não é isso, não é isso. Não, Sheila, você não está entendendo. Quando ele falou, você não está entendendo, eu falei assim, como assim? Gatilho.
bom. Exatamente. Aí eu falei, não, eu vou desenhar, né? Para você entender o que está escrito. Aí eu desenhei, né? E aí ele entendeu o que eu desenhei. Ele falou assim, mas não pode ser. Eu falei, é isso, pode ligar para o meu concorrente. Eu não tenho problema de você investir com outra pessoa, porque eu até acho saudável, né? Para depois comparar alhos com Livre bugalhos. concorrência. Mas o importante é você entender o que você está fazendo. E aí, obviamente, eu tinha razão, eu estava tranquila e até foi saudável para mim, porque eu acabei levando o dinheiro para o investimento que ele entendeu que era. A mulher é absolutamente diferente, né? Uau. Então, a mulher, ela diz assim, ai, não entendi nada, me explica. Aí você explica. Aí ela fala assim, eu não entendi. Aí você continua explicando. Aí ela entende. E aí, quando ela entende, é maravilhoso. Porque ela consegue decidir o que ela quer, como ela quer, e ela nunca mais esquece aquilo lá, entendeu? Então, o conceito, ele fica na cabeça, ele fixa. Isso é fenomenal. Então, eu acho que essa é uma das grandes diferenças de uma mulher para um homem, né? Então, você está dando recurso para ela entender, você está dando educação financeira, né? Porque ninguém foi educado financeiramente, Sim, né? sim, A gente não tem essa matéria na escola. E quando você está no tete a tete, a mulher não tem vergonha de dizer, mas entendi nada, mas como é que é isso? Ai, é tão difícil. Você fala, não é, não é, né? E eu não gosto de fazer nada se a pessoa não entende o que ela está fazendo, né? claro. Então, eu acho que é muito importante, seja o que for, né? Desde poupança, a venture capital, a private equity, seja lá o que for. Qualquer pessoa que faça um investimento tem que saber, porque tudo tem risco, né? Quando eu comecei a trabalhar lá atrás, teve uma crise, que era a crise russa, né? Os papéis derreteram, a dívida derreteu. E a gente foi dormir com juros, eu acho que era 15%, e o ministro, eu não me lembro quem era, eu preciso até pesquisar quem era o ministro da Finança, né? Nessa época, eu não me lembro Zélia quem era. Cardoso de Mello. Não era a Zélia. A Zélia era nos anos 90. Foi depois disso. Foi lá para 95, 96. Eu não me lembro. E aí os juros foram a 40%, né? Então, de 15 foi para 40. E eu tinha recém aberto a conta de um dos maiores importadores de peixe para o Brasil. E o cara tinha colocado em renda fixa, né? Então, ele estava ganhando 15. Só que os juros foram para 40. Então, deu negativo. Ele ficou louco da vida. Ele veio armado. No banco que eu trabalhava, né? Eu era uma menina. E ele falava assim, eu vou te matar. Eu vou te matar, eu vou te matar. E eu falava assim, ele vai me matar. Mas eu era louca. E eu falava assim, se você quiser me matar, tudo bem, mas primeiro eu vou te explicar e você tem que entender o que aconteceu. Olha que louca. Perdão no né? nariz dele. Porque eu falava assim, imagina, né? Vai me matar porque eu não fiz nada, né? Não tenho culpa que o cara subiu, né? Os juros. Mas ele jurou que não ia fazer isso, né? Mas você acha que isso tem a ver com o fato, no caso foi você que recomendou para ele ou foi alguém do banco? Não, na verdade o que a gente fez foi um portfólio para ele, onde no portfólio tinha renda fixa. E eu não tinha bola de cristal para saber que os juros iam de 15 para 40. O que acontece, né? Assim, para as mulheres que estão assistindo aqui, para quem estiver assistindo, o que acontece é que quando você tem um papel comprado a 15%, esse papel ele vai no longo prazo. Então, o longo prazo é 6 meses, 1 ano, ele vai render 15, no mínimo, né? 16, 17%. Tanto faz. Quando você tem 15, 16, 17 e o juro sobe a 40, você tem aqui uma defasagem, mesmo que fosse 20, você tem uma defasagem de 50%. Né? Então, seu capital não está valendo 40, está valendo 15, 20. Ou seja, você tem uma rentabilidade naquele momento negativa em renda fixa.
né? Até você trocar os papéis e os papéis virem a valer 40%. Isso leva um mês, 2 meses, né? Então, não é que está rendendo negativo, é que você não está ganhando a taxa de juros atual. Ou seja, você está ganhando 15 quando o mercado paga 40. Quer dizer, não adianta. O que eu estou entendendo, até pelo que eu vivo, tem que ter sangue frio, né? E as mulheres, me parece, né, são mais emocionais. Tem alguma coisa a ver com isso? Porque, e eu acho que tem um outro fator. Eu li um pouco que as mulheres têm mais resistência, por exemplo, de investir em algo que seja inseguro. Então, me dá a sensação que bolsa para mulher, esses 24% que a gente viu aí dos dados só de mulheres, me parece que está muito ligado à segurança. E uma das coisas é como que se faz investimentos seguros. E você contou agora há pouco que quando você explica para uma mulher e ela não entende, ela consegue dizer para você não entendi, e aí você explica mais, e aí quando ela entende, ela abre o coração. Uhum. E aí ela confia mesmo. Uhum. É isso. É isso. A mulher, quando ela... eu fui até para Yale entender um pouco melhor esse economia comportamental, como é que a mulher se comporta, né? E aí Economia muito é interessante. comportamento, né? É comportamento. O medo de perder é um comportamento, entendeu? Quando você diz os juros estão 2%. Quanto você quer, você acha que é 2% ao ano? Juros no Brasil, menor taxa de juros ever. Aí eu digo para a cliente, quanto você deseja que teu investimento renda no ano? Ah, eu quero ter uma boa rentabilidade, mas eu não quero risco. Então, tá bom. Então, eu vou te colocar num investimento que renda o que a Liliane está falando da Selic, os 2%. Ah, mas isso é muito pouco. Mas essa é a taxa de juros atual do Brasil, né? E aí ela vai dizer assim, ah, mas eu queria ganhar uns 5, 6%. O que eu faço? E aí, é o Você bate seguinte, nela. se você não diversificar um portfólio, você não vai nunca ter 5%. Mesmo diversificando, você pode ter isso, ter um pouquinho mais ou um pouquinho menos, porque a gente não tem uma bola de cristal. O que a gente faz é entender quem é o cliente, quem é a mulher que está atrás, o que ela precisa, que tipo de diversificação, que tipo de risco, que tipo até de corretora ou de banco ela quer correr. Por quê? Porque se você coloca, por exemplo, você coloca o investimento num CDB, né, que é super conservador, investimento conservador. Não rende nada. Um certificado de depósito bancário. E você coloca num banco que não seja um banco de primeira linha, ou seja, Bradesco, Itaú, Santander. Você coloca num banco de segunda linha, mas que não que o banco não seja bom, é porque o banco não tem o tamanho desses bancos de primeira linha. O que vai acontecer? Esses bancos pagam mais para captar o teu dinheiro. Então, você dá o dinheiro lá para eles poderem usar o teu dinheiro e eles vão te dar uma taxa de juros um pouquinho maior. E para isso, eles vão pagar um pouco mais. O quanto é mais? 115, 120 do CDI. Não é que eles vão pagar 250, 300 do CDI, tá certo? E para tanto, você corre o risco. Existe, né, um valor, né, que até 250 mil reais por CPF, se o banco quebrar, você consegue receber o seu dinheiro. É como se fosse um seguro, né? Então, por CPF. A pessoa desavisada fala assim, não, tá me pagando 115, 120 de CDI, é sensacional, vou pôr 200, 300 mil aí.
Entendeu? Se o banco quebra, você não consegue recuperar o dinheiro investido. Então, o que Nossa, eu acho sempre é que a gente precisa olhar com muito cuidado, com muito respeito o dinheiro e saber o que a gente quer fazer dele, entendeu? Como é que você quer investir? Ah, Sheila, eu não quero risco. Tá bom. Existem vários produtos que a gente pode utilizar, organizar, é. organizar, que não tenha um risco tão grande como, por exemplo, você colocar num fundo de crédito ou você comprar um fundo de ações ou comprar uma volatilidade muito maior do que você consegue suportar, né? Mas, Isso é por uma outra... exemplo, a Lilian falou dos boatos. Ela Uhum, comentou agora há pouco. E como é que faz, por exemplo, a gente está numa boataria. uhum, Ah, o Guedes e o Bolsonaro tá uma... É um momento de muita insegurança. Como uhum. que, né, como que você consegue fazer ou recomendar para as pessoas um pouco de segurança? Parte do quê? Eu sei que tem que entender o perfil, mas com uma economia mundial maluca, sei lá, se drogando. Né? Porque... Você sabe, eu costumo brincar, né? Segurança, nem atravessando a rua a gente tem, né? Então, como é que a gente pode cuidar para que a gente tenha um portfólio um pouco mais cuidado e que num momento de volatilidade a gente consiga reposicionar a nossa posição, porque é isso que a gente precisa, né? Rápido. É. Então, o que você tem que ter, dependendo, de novo, da idade, do risco, etc. e tal, é a gente montar um portfólio de tal maneira que você tenha diversos tipos de ativos. Então, por exemplo, em renda fixa, você pode ter pré-fixado, pós-fixado, indexado, você pode ter papéis do tesouro, você pode ter debêntures, enfim. Modalidade. Você É, pode ter vários tipos de papéis com riscos diferentes também. E assim como a renda variável, você tem large caps, ou seja, as ações o inglês vem de primeira. Eu peço desculpa, porque a coisa de estar trabalhando no mercado lá fora há tanto tempo. tá São perdoado. as grandes corporações, né, como Petrobras, Eletrobras, Vale, e as pequenas e médias ações, né, de pequeno porte, Hering, sei lá, pensando, Coteminas, enfim, tem Tá. várias de pequeno porte. Então, é você saber como é que você vai se posicionar em cada uma delas e como é que você vai tirar proveito. Eu vou fazer um portfólio de ações mais agressivas ou vou fazer um portfólio de ações que garantem dividendos? Eu vou comprar ações que são cíclicas ou eu vou comprar ações que são menos voláteis, ou eu vou comprar ações como Johnson, como Procter Gamble, como Unilever, que, né, que eu brinco, né, que em qualquer momento a gente continua usando papel higiênico, usando pasta dental, escova, creme, condicionador, ou eu vou comprar ações que vendem cigarro, que vende bebida, que também é momento de Claro. pandemia, né? A gente, momento de estresse, as pessoas fumam muito mais, as pessoas bebem Bebida, muito mais, álcool. as pessoas usam mais remédios, né? Então, como é que eu vou escolher o que é bom? Então, é sempre bom, o que eu digo é que as pessoas têm que ter sempre alguém que possa ajudar, alguém que Orientar. possa Orientar. orientar, né? E que não seja apenas um gerente de banco que você nunca viu, de preferência que seja alguém que possa te dizer o que é melhor, o que não é tão bom, o que serve para você, porque o que serve para você, Rê, não serve para mim, Sim, né? lógico, Você lógico. tem 2 filhos, eu não tenho filhos, né? Você você trabalha com rebranding, com trabalhar a vida das pessoas, de mudança que elas podem fazer, né?
E eu trabalho muito mais um momento de estresse, né? Então você trabalha uma descoberta, eu trabalho um momento de risco, de estresse, de errar e a pessoa fica brava que você errou, porque a gente erra, né? A gente não acerta sempre. Então, O que você está me falando, como você disse, eu trabalho com desenvolvimento humano, com transformação de pessoas. Então, é uma mudança de mindset, né? isso. Quando você vem para um processo de personal rebranding, que é a partir de você, você é uma marca. Então, a maneira como você investe, como que é o teu posicionamento, tem muito a ver com a maneira como você investe o teu dinheiro, porque é a tua sobrevivência, você prover, por exemplo, no meu caso, eu tenho os meus 2 filhos morando comigo e eu tenho que organizar tudo isso. Mas o que você me fala que é comum, por exemplo, entre o meu trabalho, de trabalhar com o ser humano, com o desenvolvimento, para que ele possa rever os comportamentos para poder chegar num objetivo, no teu caso é a mesma coisa, porque para a pessoa poder chegar no objetivo, ela tem que querer rever os comportamentos. Senão o processo não funciona. Isso. No teu caso de investimento, a pessoa também tem que querer entender, tem que ter um objetivo, então ela é obrigada a pensar no planejamento estratégico da vida dela, para ela se reposicionar mentalmente e na própria vida, a marca dela, né? Como ela expressa isso. O meu pai, eu lembro no overnight, ele perdeu tudo da noite para o dia. Ele ficou cego, bem animadinho, e acabou fazendo uma jogada errada. Então, assim, isso me causou um trauma para mim, para minha mãe, para o meu irmão. Quer dizer, foi um momento muito difícil. E eu levei muito tempo para resgatar essa coisa de bolsa de valores e tive que vencer e me reposicionar para entender que aquilo aconteceu no passado, mas eu fiquei bem traumatizada. E tive que me superar, porque assim, não dá para pôr na poupança, não dá para pôr no CDI, porque você se sente, sei lá, um pouquinho burrinha, né? Com uma situação como essa. Lógico, as pessoas que não têm condição têm que buscar de ter um mínimo para poder conseguir sentir isso, é mais difícil, mas e tem que acontecer. Mas certamente tem que ter um reposicionamento, né? Agora, tem uma pergunta aqui super interessante da Malan. Malan, que bom que você está aí. Sua opinião sobre os robôs de investimento, porque ainda tem isso, não tem só a pandemia. Tem a velocidade que o mundo digital tomou, avassalou todo mundo, né? Então, robôs de investimento, como é que você vê isso? Então, o robô de investimento é algo bem interessante, viu, Rê? Ele não, né? Pode ser uma robô, né? É um ser, digamos Não assim, sei. né? Não tem gênero. Mas o robô, o que ele faz é analisa todos os dados, faz Algoritmo? algoritmo, e aí testa um monte de coisa e aí vem uma resposta, né? O que ele não considera que é diferente da gente é porque quando você olha para uma pessoa e você explica para a pessoa o que significa aquilo e como que ela está fazendo investimento e o que é aquilo, às vezes ela muda de ideia se ela entender, se a pessoa entender o que você está dizendo, né? E quando ela entende o que você diz. Quando você preenche todos os questionários para o robô analisar, não existe isso. Porque o robô não consegue interagir com o ser ainda, né? Consegue perguntar e responder, ele é programado para aquilo, né? Então, ele é programado para aquelas análises aleatórias e algoritmos e rodar tudo aquilo e te dar uma resposta. Mas não existe um E o parâmetro. ser humano que tem que ensinar o robô a pensar, né? Exatamente. Tem caminho, está caminhando, mas...
E o A robô interação não acontece. E o robô não tem comportamento, né? O robô, ele é um robô. Então, ele foi programado para Papo fazer reto. aquilo. Eu não acho que é ruim, eu só acho que deixa de entender muito do que a pessoa quer. Porque eu já tive inúmeros clientes me visitando. Eu quero fazer. Eu me lembro quando eu mudei para Nova York, tinha um fundo chamado QQQ, né? Era o QQQ. E tinha uma praça no Morumbi que eu tinha 3 clientes que andavam na praça. E nenhum deles sabia que todos eram meus clientes, porque em wealth management, né, você não pode. É o bom e o ruim, né? Você tem excelentes clientes, só que você não pode contar que são seus clientes. E Claro. aí, Como no meu caso. é, um dia um deles me liga e fala assim: eu estava andando com fulano, ciclano, e ele falou que você comprou QQQ. Eu falei, quem é fulano, né? Eu já sei que você cuida da conta dele, assim, né? Já passei por isso. Aí eu falei, como é que é? Eu falei assim, eu vou dizer uma coisa. Aqui ninguém tem QQQ, porque eu não gosto desse produto e eu não vendo. Quer comprar isso? Vai no outro banco. Eu não compro. Era super arriscado, era super volátil. Eu nunca tinha feito aquilo, assim como eu nunca tinha feito uma DOF, né? E aí desandou o negócio, foi um horror. E no fundo, acabou sendo super bom. Então tem coisas que eu não gosto e eu não faço, né? É, a gente acaba tendo alguns vieses, né, de trabalhar. Então, tem coisas que eu não gosto de fazer, eu não gosto de alavancagem, eu detesto alavancagem. Por quê? Porque eu já vi cliente quebrando porque alavancou. Então, se você tem 10 e quer aplicar 30, você supostamente tem 30 agora, você não tem mais 10. Então, o que acontece se você é chamado à margem, né? Todo investimento quebra e você tem que pôr todo o dinheiro lá. Você quebra, né? Porque você não tem aquele dinheiro. Então, E o robô não vai te dizer isso não também, né? vai te dizer isso, entendeu? O Então, mundo que a gente está vivendo agora, por exemplo, de instabilidade, né? Você abre o valor econômico, é um exame cardíaco, né? Um exame eletrocardiograma. é, Hoje, por exemplo, né, o que está acontecendo com o Guedes, o que aconteceu com o Moro, enfim, a família do presidente. Isso, obviamente, um robô não pode captar, que é o que alguém falou, padronização, e não vê a singularidade. Mas é uma tendência o robô. é uma tendência, não tem a menor chance de não acontecer, vai E isso acontecer. ameaça, por exemplo, uma consultora como você. Existe essa questão de, dentro do teu mercado, de se sentir ameaçado em função disso? Porque assim, o mundo está se sentindo ameaçado por toda essa tecnologia. Por outro lado, se você pensar no 4.0, que é o que a gente está vivendo, o mundo está sendo sistematizado. No Japão já está no 5.0, entrando no 5.0. E o que é a era 5.0? É a tecnologia a serviço do ser humano. O ser humano continua reinando. Só que a gente não chegou lá ainda. Mas quem educa o computador é o ser humano. Pois é. É que, sem dúvida nenhuma, eu acho que o robô, ele é, às vezes, até mais inteligente que muitos consultores gerentes de bancos, né? De banco, que também não conseguiu estudar tanto, que não tem tempo, que tem 500 mil clientes para tomar conta, então, eventualmente, um robô faça um Ajuda. trabalho melhor do que colocar num PIC, colocar numa letra de capitalização, entendeu? Que é uma besteira. Então, talvez para isso seja bom. Eu acho que o cliente com um bom capital para investir, ele gosta de conversar com gente, ele gosta de ligar em momentos de crise, ele Crise. gosta de entender. Eu mesma, né, nessa pandemia toda, vira e mexe, eu troco Então, ideia com os meus colegas dos Estados Unidos,
da Europa, aqui do Brasil, eu quero entender o que estão fazendo, por que estão fazendo, por que compra, né? Eu acabei comprando para clientes que investem fora, um pouco mais de ouro no começo da pandemia, e foi super bom, porque o ouro subiu, deu uma segurada, né? O ouro é um ativo que, quando o mundo está incerto. Agora, o que mais acomete o nosso Brasil, Rê, nos últimos, sei lá, 4, 5, 6 anos, não é o risco econômico, é o risco sistêmico, é o risco político, né? Sim, então, primeiro a gente tinha medo do PT continuar. Política, né? Então, é muito mais a parte política do que a parte econômica, porque o Brasil pode ser um canteiro de obra, a infraestrutura tem para bombar aqui, né? Não falta. Desde hoje eu fui fazer um trabalho voluntário com uma amiga, fui distribuir cesta básica, e aí estavam contando naquele lugar que tem um monte de cortiço que não tem saneamento aqui em São Paulo, em Santana. Quer dizer, eu não estou no fim do mundo, eu estou na cidade de São Paulo sem saneamento, né? Então você imagina, se a gente pensar só de obra, de infraestrutura, o que tem de potencial para ser feito aqui, né? Então, tem um crescimento que é exponencial para ser feito aqui, fora todas as reservas minerais, naturais que a gente tem, né? Então, eu acho que existe uma coisa que, quando o cliente liga, ele liga primeiro porque ele quer um colo, ele quer te contar todas as histórias da vida dele. É humano. Oi, e o robô não vai ouvir, entendeu? Então, ó, a Déia tá aí, a Déia chegou. Acabei de dizer, que honra. Olha, a gente está nos últimos 10 minutos e eu quero fazer a pergunta básica, né? E o que você, como consultora de todas nós e todos nós que estamos aqui falando agora, qual seria uma dica ou um conselho, uma recomendação, um comportamento que você acha que é fundamental? Faço essa pergunta, né? Nossa, é fácil igual umas outras que você me faz de vez em quando, de flexibilidade, né? Eu vou usar aqui meu conhecimento. Pois é. Eu aprendi com uma mestre que a gente responde com uma pergunta mais inteligente, né? Eu tô aqui... mas o que eu acho é que... Calma, ter calma. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que entender o momento da gente. Onde a gente está, como a gente está, o que a gente precisa. Conversar não só com uma pessoa. Eu tenho certeza que todas as pessoas que conversam comigo conversam com vários dos meus colegas também. Eu acho ótimo. Não tem uma fidelidade. São opiniões diferentes, nem sempre a pessoa acha que o que você está falando é o que ela pensa. Então, quando você vai fazer uma consultoria financeira, eu aprendi isso há muitos anos atrás com a minha única chefe mulher que eu tive no mercado financeiro. 30 anos de mercado financeiro, só uma chefe mulher. Ela dizia assim, para você saber se a pessoa concorda com o que você vai dizer, de investimento, de ponto de vista, você tem que ganhar essa pessoa. E você só vai ganhar essa pessoa na hora que você mostrar que você tem conhecimento. Então, você conta as coisas que você acredita, como você está vendo o Brasil, Estados Unidos, a China, tarará, tarará. Você dá uma visão geral e você diz, isso é o que eu acredito. Se a pessoa já não acredita em nada daquilo que você falou, tanto faz o que você vai falar para ela investir. Sim. Ela não faz. Então, na hora que você agrega valor de conhecimento, agrega valor de saber explicar o que é cada coisa, e tá tudo certo se a pessoa não entendeu. Você percebe quando a pessoa não entendeu. E aí você fala assim, deixa eu explicar melhor, né? E quando você acha, né? Eu, várias vezes, quando eu acho que um investimento não é bom, eu digo assim, eu não acho que é bom para você. Se você quer fazer, é o seu risco.
mas eu não acho que é bom. Então, eu acho que a honestidade não tem E preço nesse ouvir, né? E mercado. ouvir, né? Se, alguém, Porque se, se se você está você travado ou está com medo, você nem ouve o que a tua consultora financeira diz, né? Porque se você está procurando ajuda, é porque você precisa de orientação. É Claro. de tecnologia, né? Não é o meu mercado. Eu até vou, corro atrás, não sei o quê. Mas se eu quero uma ajuda, eu vou buscar alguém Claro, você que vai eu buscar os entenda, que experts. me explique, que eu acho que aquilo funciona. Então, do mesmo Sheila, jeito. infelizmente, a gente tem mais alguns minutinhos e daria para a gente ficar muito tempo aqui. Desculpa eu te cortar, mas eu acho que tudo isso que a gente está falando, o mais importante é a gente ter consciência de que somos humanos. E a gente põe uma pilha que tem só que acertar. E quando você põe essa pilha de que você tem que ser perfeito, na verdade, o que está por trás dessa necessidade de ser perfeito é orgulho. Então, acho que é um momento da gente olhar para dentro e, antes de trabalhar, na verdade, nesse sentido de investir, fazer também essa reconexão interna para baixar a bola e perceber que é humano, né? E que, assim como você, como consultora, o teu cliente ou a tua cliente também. A gente tem mais 4 minutos. Eu quero muito, antes de você finalizar, agradecer essa audiência topíssima que esteve aqui. Gratidão por vocês terem dedicado esse tempo para ouvir a gente. Muito obrigada a você, Sheila, pela aula que você deu para a gente. Realmente é muito legal você conseguir ter segurança de alguém que possa te ajudar. Eu sei que você tem cursos aí que você vai lançar, então todo mundo tem que ficar ligado aqui para poder aprender mais. E deixo agora os últimos minutos para você, para finalizar essa conversa. E eu sempre termino com uma frase do Mário Quintana, que é: o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. A vida é feita de opções, são escolhas, tanto do investimento como do que você quer da vida, né? Então, agora eu Eu, deixo com você. Primeiro, muito obrigada. A gratidão é minha por estar aqui com você. Adoro você e a gente tem feito um trabalho junto que tem sido maravilhoso. Obrigada. Então, Muito legal. realmente a gente sente isso e é muito bacana, né? E eu acho que só sei que nada sei também combina bastante, né? Porque tudo é uma questão de tempo, de momento, né? Às vezes a gente não está pronta para alguma coisa enfim, e é assim que a vida acontece, né? É humano. É humano e a gente não tem medo de errar, porque a gente vai errar, né? A gente Vai. erra, a gente cai, a gente levanta, a gente conserta e tenta não errar mais naquele lá. Mas vai errar em alguma outra coisa, e de novo, e de novo, e de novo. E é muito E aí bom, faz um porque rebranding. é isso, meninas, conectem-se com a Regina. Ela é fenomenal. É de verdade que eu falo isso, por experiência própria. A gente se conheceu há anos atrás, por acaso, né? A gente é muito tímida, a gente se toma do lado da outra e aí ficamos amigas e descobrimos BFF. 500 milhões de pessoas juntas e o trabalho com a Rê é fenomenal. Então eu faço, eu adoro, tem mudado muito o meu jeito de olhar, o meu jeito de pensar e eu acho que mesmo o jeito de trabalhar, né? Essa coisa de perguntar, de ouvir, uma escuta muito mais ativa. Então, muito obrigada, Rê, pela Eu que agradeço. oportunidade, viu? Eu que agradeço. Gente, olha, foi mágico. Muito obrigada. É um assunto tão árido, mas que acho que teve tanta conexão, né? E eu espero Muito que bom. tenha sido tão bacana para todo mundo que esteve aqui também. Um Isso beijo mesmo. gigantesco para todos e um mais gigantesco ainda para você, Sheila. Obrigada, querido. Um beijo, te adoro.
Também. Beijão. Boa Tá, noite. beijão, boa noite, gente.